Pessoal, esse notebook aqui tem duas coisas dele que eu tô muito curioso pra testar. A primeira dele é a bateria. Tem 90 watts-hora, mas dizem que dura muito tempo. A gente já viu aqui TUF no canal durando muito tempo a bateria. Tem tudo pra esse notebook ser um dos melhores notebooks gamers em relação à bateria. Mas a segunda coisa que eu tenho pra testar nesse notebook é a placa de vídeo, cara. Não sei não, será que essa placa de vídeo aqui vai ser interessante? Bom, fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, vocês estão bem? Tudo certo com vocês? Bom, aqui na mesa temos o TUF Gaming F16 com RTX 5050. Notebook novo, lançamento, já passou aqui no canal esse ano o TUF F16 com 4050, há pouco tempo atrás a gente fez vários testes com ele e agora chegou o TUF F16 com 5050. Eu tô muito ansioso para testar porque, como eu falei para vocês, ele deve ter uma boa bateria, na teoria, vamos testar, mas principalmente, será que vale a pena pagar mais para ter essa 5050? Será que a RTX 5050 é muito melhor do que uma 4050, que a gente já testou esse notebook com 4050? Mas melhor ainda, será que vale a pena comprar um notebook com 5050 ou gastar o mesmo preço em um notebook com 4060? Porque se você for ver nesse momento que eu tô gravando o vídeo, esse notebook vende no Mercado Livre e ele custa entre 8.200 a 9.000 reais, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo. Na promoção ali, na melhor promoção que a gente já achou dele, a gente mandou ele lá no grupo de ofertas, dá uma olhadinha aí, ó, por 8.169 reais. Nessa exata versão que tá aqui. Ele já vem com o i7, né? Nesse caso aqui, olha, é o i7 14650HX. Tô até lendo aqui a minha colinha. E a RTX 5050, tela Full HD, 165 Hz, enfim, tudo completinho. Será que vale a pena você pagar 8.000 reais na promoção, né? Porque o preço normal dele não é esse. Em um notebook com 5050? É isso que a gente vai ver, sem enrolação, tá aqui na mão, caixa padrão da TUF, lacradinho, olha só. E vamos abrir aqui, vamos configurar, vamos testar. Vamos ver qual é que é. Eu gosto muito de fazer esses unboxings assim com vocês, porque pra quem vai comprar, gosta de saber como que é quando chega em casa, né? Então é bacana vocês darem uma olhada. Então, ó, vamos olhar aqui de cima a caixinha. Vamos abrir aqui. Caixa padrão da TUF. Na hora que abre, sobe essa tampinha aqui, né? Não tem nada escrito. Então, tem aqui de cara o computador, o notebook. Vamos tirar ele. Aqui nós temos manual. E em uma lateral, geralmente, fica o carregador e no outro, o cabo do carregador. Então, aqui, ó, tirei aqui. Temos o carregador. Lembrando, essas RTX novas, né, 50, elas estão muito mais eficientes. Então, ó, tem aqui um carregador que de 280 watts, ó. Então, TUF aí geralmente não são limitados, né? E esse aqui provavelmente também não é limitado, porque a RTX 5050 já não consome muito. Ainda com 280 watts ali, caramba, bastante coisa. E o cabo aqui do carregador. É isso que vem na caixa. Não vem mais nada. E aqui temos o que interessa, né? O notebook, que tem um design um pouquinho diferente, ó, dá uma olhada. Ó, tá interessante, tá fino, parece. Ah, é porque aqui é mais fino, calma aí. Deixa eu tirar essa caixa daqui, peraí. Olha só que interessante a espessura desse notebook. Primeiro eu já achei ele fino, tá? Não achei ele espesso. Nem mesmo nessa parte aqui onde é mais grosso, aqui não achei espesso. Mas aí aqui atrás ele fica até mais fino, ó, porque a tela acaba aqui. Olha só que interessante, mas apesar de ter essa bundinha aqui, ele não tem nenhuma conexão na parte de trás, só saída de ar. Tem cara de ser bem frio aqui, hein? Que design legal, cara. Gostei, aqui parece ser de alumínio, depois eu vou confirmar. No toque aqui parece que é de alumínio, mas aqui é tudo de plástico, ó. Aqui é plástico, mas que construção interessante, achei ele bem fino, tá? Aqui tem TUF, só escrito aqui no cantinho, gostei. Não tá fazendo uma propaganda gigantesca pra marca, né? Aquele logo gigantesco no meio, não. Tá bem no cantinho aqui, bem discreto. Legal. Tem conexão aqui, ó, de internet. Tem saída HDMI, duas USB tipo C, USB tipo A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. E na outra lateral, duas USB tipo A. Completíssimo de conexão. Será que abre com uma mão? Vamos ver. Abre com uma mão, ó. Caramba, dobradiça interessante. Já deu pra ver aqui também que uma dessas USB-C é Thunderbolt 4. Ó, G-Sync. Se tem G-Sync, é bem provável que tenha NVIDIA Optimus também. Vamos dar uma ligadinha nele aqui. Não sei se ele vai ligar ou se eu vou ter que colocar aqui pra desbloquear. Agora, uma coisa que eu gosto dos TUF logo de cara é... Eles são feitos para gamers, é impressionante. Eles pensam realmente, a ASUS de modo geral, pensa em fazer notebook pro gamer de verdade. Ela coloca todos os recursos possíveis. Vocês viram? A dobradiça é... maravilhosa. A construção já deu pra ver que é boa, vamos testar mais. Mas olha, já deu pra ver que a tela tem G-Sync, o que é um recurso pra gamer. Então, eu gosto disso da ASUS, cara. Acho isso bem interessante. Bom, vou colocar aqui agora ele pra carregar. Vamos configurar ele aqui, vamos ligar ele. Já veio com Windows, tudo certinho. E vamos ver
se presta. Já volta, hein? Já deixou um like? E já comenta aqui qual que é o vídeo que você quer ver com ele. Você quer ver um comparativo dele com outro notebook? Comenta aqui embaixo, já volto, vou testar pra vocês, só vai custar um like, hein? Fica aí com os takes dele. E bom pessoal, já passou alguns dias e estamos aqui de volta com o TUF F16 com 5050 e vamos começar logo de cara e vamos direto ao ponto nesse vídeo. Vale a pena comprar esse TUF com 5050 ou vale a pena em um notebook com 4060 ou com 4050? Bora comparar. Primeiro, preço. Do TUF, esse aqui F16 com 5050, você encontra no Mercado Livre por em torno de R$ 8.500 no valor normal dele. A gente já mandou no grupo de oferta custando R$ 8.100, mas o valor normal é R$ 8.500 que vocês estão vendo. Existe também o Acer Nitro V com a RTX 4060 e o i9. No mesmo Mercado Livre você encontra por R$ 7.700. Aí a gente está falando de um notebook com a RTX 4060. E também existe agora o novo 16 Aurora da Alienware, que na versão com Core 7 4050, que já passou aqui no canal, você encontra mais ou menos por R$ 7.000. Então, eu dei 3 exemplos de notebook aqui. O TUF com 5050 na faixa dos 8.000, o Acer com 4060 na faixa dos 7.000 e também na faixa dos 7.000 o Alienware com 4050. O que vale mais a pena? O Acer é um notebook mais simples, tem menos funções do que esses outros dois, uma construção que não é tão boa quanto esses aqui. É uma boa construção do Acer, mas não é tão boa quanto um TUF, por exemplo, ou até mesmo como um Alienware. Mas você está levando uma 4060. Ou vale a pena pagar mais para ter uma construção, mas também será que vale a pena uma 5050? É isso que a gente vai ver agora. Bom, como eu falei, o link de tudo que eu tô falando aqui, inclusive do TUF no menor valor, vai estar aqui embaixo. Entre e confere para ver se vai estar valendo a pena ou não, belezinha? Bom, vamos começar então com construção. Primeiro que a construção desse notebook é muito boa e eu quero começar falando da espessura dele. Porque ele é um notebook menos espesso do que um Acer Nitro V, que já é um notebook fino. Ele é um notebook bem fino e sabe uma coisa legal? Olha só, chega perto. Aqui nós temos a tela dele, né? E na parte de trás nós temos essa bundinha dele, que é até mais fino do que porque não pega a tela aqui, olha. Aqui é realmente muito fino. E aonde pega a tela, mesmo assim é uma espessura muito boa. Não só a espessura, o toque quando você toca nele, dá a sensação de ser um notebook mais fino do que ele realmente é. Isso é muito legal. A tampa traseira dele é bem sóbria, né? Não tem nada, só tem um TUF escrito aqui com um símbolozinho, isso aqui eu acho bem legal, e é uma tampa de alumínio, então a tampa é de metal, é um alumínio. Já o resto do notebook é todo de plástico, então a parte de trás aqui, o palm rest é tudo plástico, mas é um excelente plástico de ótima qualidade e com vários detalhezinhos, né? Olha, tem até o apoiozinho aqui para quando ele ficar na mesa, ele ficar um pouquinho levantado. É um notebook fácil de abrir, aceita upgrade de memória RAM, upgrade de SSD e tudo mais. Quando a gente abre ele aqui, ó, abre com uma mão? Sim, abre com uma mão. A gente tem uma dobradiça muito boa. Já tem logo de cara tudo de plástico, né? Mas um teclado retroiluminado RGB de uma zona, então dá para você trocar a cor do teclado, deixar da cor que você quiser ou deixar assim desse jeito, passando um monte de cor. É full size, então tem as teclas de numeral aqui e as teclas de função também, além de até as setinhas num bom tamanho, botão power separado e tem até 4 teclas de função aqui que são de volume, mutar o microfone e para abrir o Harmony Create, que é o software da ASUS, né? Esse Harmony Create, bom, vocês estão vendo aí como que é a aparência dele, você consegue setar algumas coisas como modo do notebook, modo de desempenho e configurar o RGB. Dá para configurar várias coisas do notebook, é muito completo, tá? O software da ASUS é muito bom. Nesse sentido, excelente. Outra coisa legal desse notebook são as conexões que ficam quase todas do lado esquerdo dele aqui, tá? Então nós temos duas apenas do lado direito, temos duas USBs tipo A aqui e não tem nada na parte de trás, só saídas de ar. Já no outro lado, nós temos todas as outras conexões. Nós temos aqui a entrada proprietária para você carregar o notebook, a entrada RJ45, saída HDMI, duas USB-Cs, inclusive uma delas você é até compatível com G-Sync, você pode ligar ali para transmitir imagem e é compatível com G-Sync. É também compatível com Power Delivery, dá para carregar o notebook também com 100 watts aqui nessa porta USB-C e também temos aqui uma USB tipo A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Muito completo em conexão também. Então assim, construção de modo geral é muito boa. Ele também tem certificação militar, então é aquela coisa de eles conseguem testar
com muitas quedas e de uma forma muito mais bruta o notebook, que certifica de que ele é acima da média no sentido de durabilidade, né? Então, você quer colocar em um lugar, assim, sei lá, por exemplo, na terra, né? Não faça isso. Mas assim, ele vai resistir mais do que o notebook normal, né? Ele tem certas coisas aqui lacradas, tem uma certificação de impacto maior. Então é um notebook que realmente passa a sensação de ser muito bem construído e muito sólido, realmente passa a sensação de ser durável, né? Porque ele é, né? Ele realmente é, e nisso não tem o que falar. É uma das melhores construções nessa faixa de preço. Eles acertam muito nisso. Tudo isso muito compacto. Então vocês viram, ele é fino, ele é relativamente leve e ele é muito compacto, porque ele tem uma tela 16x10. Então a gente tem uma tela aqui de 16 polegadas, 16x10. Então geralmente o notebook que tem tela 16x10, ele é menos largo, ele é mais alto, menos largo. Então você tem realmente um notebook muito mais compacto. Ele é muito compacto, é excelente para você levar para todo lugar. E somado a isso, ele tem uma baita de uma bateria. A gente está falando aqui de 90 watts-hora de bateria. Com essa ITX 5050 aqui, que consome ali no máximo perto dos seus 100 watts, 115 watts, meu, é uma bateria realmente excelente. Se você estiver usando no uso básico, como navegação na internet, vendo vídeos, vendo filme, você vai conseguir utilizar esse notebook de 5, podendo chegar até em torno ali de 6, 7 horas de uso, o que é excelente para um notebook gamer. Realmente é uma das melhores baterias também da categoria. O TUF sempre teve boa bateria. Esse aqui não fica para trás. Bom, abrindo agora ele aqui, nós temos a tela extremamente completa. Diferente do Aurora, aqui não é uma tela Quad HD. Mas aí entra aquilo que eu falei já no vídeo do Aurora também, né? Do Alienware, que é um concorrente dele também. Você tem uma tela no Alienware Aurora de resolução Quad HD, o que é ótimo para você trabalhar. Mas para você jogar, não é um hardware para você jogar em 2K. Então você ter uma tela 2K é legal para trabalhar, seria bom ter aqui, seria bom sim. Mas no final do dia eu não acho que faça tanta diferença para as pessoas. Eu tô falando isso porque essa é a única coisa que essa tela não tem. Ela não é 2K, não é Quad HD. É uma tela Full HD normal, na verdade Full HD Plus, né? Porque como a resolução é 16x10, o Full HD dele é Full HD Plus. Essa tela então é Full HD Plus IPS de 165 Hz, 100% sRGB, com 300 nits de brilho e 90% de proporção de tela. Então ele tem bordas muito finas, ó. O aproveitamento dessa tela é de 90%, é muito bonito mesmo esse aproveitamento, ó. Tem bordas finíssimas. Além disso, já tem também G-Sync, né? Esse adesivinho que tem do lado aqui é o G-Sync, o que significa que você consegue sincronizar os quadros da placa de vídeo com a tela. E, claro, por ter G-Sync, também tem o NVIDIA Optimus, que significa que toda vez que você for abrir um jogo, por exemplo, o notebook automaticamente troca e desliga a placa de vídeo integrada do processador e coloca essa tela ligada diretamente na placa de vídeo. Você vai ter muito mais performance, vai ter menos gargalo. Sabe quando às vezes você abre um jogo e o jogo roda bem, mas do nada ele dá aquelas bugadas, cai o FPS, você não está entendendo o que está acontecendo? Pode ser o gargalo do processador, que está mandando o vídeo junto com a placa de vídeo e às vezes o computador confunde ali da onde que ele pega o vídeo, se é do processador, se é da placa de vídeo, e acaba tendo essa perda de desempenho. Aqui não, por ter o NVIDIA Optimus, toda vez que você abre um jogo aparece até uma mensagem ali no cantinho dizendo que o NVIDIA Optimus está ativado e ele vai utilizar o vídeo direto da placa de vídeo. Então assim, olha isso, até o momento, cara, não tem defeito o notebook, até o momento ele é completo. E eu vou te falar uma coisa, esse daqui é um dos notebooks que eu com certeza compraria. Só que eu acho que precisa ficar um pouquinho mais barato, mas ele é muito completo. Você está levando um notebook com uma ótima construção, conexões excelentes, baita tela, portátil, uma tampa de metal, bateria que dá quase para o dia inteiro. Acho que só falta melhorar o preço mesmo. E bom, vamos falar de hardware, né? Aqui nós temos um i7 14650HX. É um i7 muito forte, final HX, final de desempenho. Além disso, ele tem 16 núcleos com 28 threads. São 8 núcleos de performance, 8 de eficiência e 16 threads. Por ter 8 núcleos de eficiência, significa que quando você estiver utilizando esse notebook fora da tomada, querendo economizar energia, mas ao mesmo tempo ter potência para, sei lá, editar um vídeo fora da tomada, você ainda vai ter 8 núcleos lá do processador que vão conseguir trabalhar sem precisar gastar muita energia. Então assim, isso é incrível. E na hora de fazer trabalho pesado, então nem se fala. Você vai editar um vídeo no Premiere, no After Effects, é um processador que aguenta. Esse notebook, apesar de não ter uma placa de vídeo topo de linha, a gente está falando de uma 5050, que é uma placa de entrada, o processador é muito bom.
E é um processador que inclusive está presente em notebooks até mais caros do que ele, como por exemplo até mesmo o Acer Neo 16, que já passou aqui no canal, né? Tem processadores i7 ali de 14ª geração com final HX também. Então assim, para trabalho isso aqui não deixa a desejar, dá para fazer muita coisa nesse notebook. Eu fiz o nosso teste do Premiere padrão, né? Aquele vídeo de 3 minutos, cheio de efeito. Obviamente rodou liso a timeline, coloquei aqui para fazer a renderização do vídeo e ele renderizou em 57 segundos no Premiere. Para a gente comparar com outros notebooks, vamos comparar, por exemplo, com o Lenovo Lock Essential com a RTX 4050, que tem um processador de 12ª geração, o i7 12650HX. E aqui a gente consegue perceber muito clara essa diferença do processador, porque o Lock renderizou o mesmo vídeo em 1 minuto e 15 segundos, bem mais do que esse daqui. Se a gente comparar também com o Acer Nitro V com o i9 13900H e RTX 4060, que é um competidor para esse notebook, ele renderizou esse vídeo em 1 minuto e 19 segundos. Então, realmente, nem mesmo o Acer tem um processador tão bom como esse daqui, né? Nem o i9 do Acer é tão bom quanto esse i7. Baita processador, tá muito aprovado. A RTX 5050 que nós temos aqui não é limitada. Ela tem 115 watts de TGP, que é o TGP padrão da 5050. Ele também tem 8 GB de VRAM, e isso que faz diferença, tá? Esses 8 GB de VRAM em relação a qualquer notebook com a RTX 4050 é o que vai ditar a diferença. Na hora que você vai jogar um jogo mais moderno, como por exemplo um Indiana Jones, que não roda direito em qualquer notebook com a RTX 4050, porque não tem mais do que 6 GB de VRAM, aqui você consegue rodar. E bom pessoal, na hora de jogar aqui, a principal diferença de um notebook com a RTX 4050 vai ser exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Eu tô aqui com o Indiana Jones aberto. Se fosse um notebook com a RTX 4050, talvez ele não estaria aberto, ele iria fechar ali, ia ficar crashando. Por quê? Porque esse jogo utiliza muita VRAM, que é a memória RAM da placa de vídeo. Olha, nesse momento aqui, que nem de longe é um momento pesado, ele está utilizando 6.2 GB de VRAM. Então, um notebook com 6 GB de VRAM já estaria estourada a VRAM, ele não ia conseguir alocar, porque o jogo precisa alocar, mas o sistema também tem ali, né, tá utilizando VRAM. Então, enfim, não iria dar certo. Como aqui nós temos 8 GB de memória da placa de vídeo, a gente consegue fazer isso, né? Não só isso, a gente consegue jogar muito bem. Então, eu estou aqui agora com o gráfico em Full HD, né? 1920 por 1080, 16 por 9, poderia até colocar em 16 por 10, tá com umas barrinhas pretas aqui, mas eu vou deixar em 16 por 9 mesmo. E agora em configuração, tá com tudo no baixo, que é o recomendado aqui pelo jogo. Olha, pré-definição recomendada, quase tudo baixo, tem uma outra configuração no médio. E eu não estou utilizando nem o DLSS, eu vou utilizar aqui o DLSS no modo qualidade agora. Vou colocar o Frame Generation, então aqui a gente consegue colocar o Multi-Frame Generation, né? Consigo colocar aqui em 4x. E deixa eu ver o que mais. Bom, só isso já tá bom. Vou pegar e aplicar. Não sei se ele já aplicou direto, acho que sim. Beleza. E olha isso, nossa senhora. Tá, o Multi-Frame Generation é muito absurdo. A gente tá jogando a 200 FPS agora em Indiana Jones. Isso aqui é surreal. Deixa eu ver se eu percebo muito input lag. Eu não sei se tá muito assim, atrasado ou não. Vou tentar diminuir um pouco o Frame Generation. O Multi-Frame Generation você consegue colocar, né? Você quer que ele gere 1, 2, 3 quadros para cada quadro real. Então isso é legal. Então aqui eu coloquei no 4x, eu vou colocar agora no 2x pra gente ver a diferença. Então, menos FPS. Ah, mas ficou realmente bem melhor. Agora eu não estou mais sentindo input lag. Em 4x eu já estava sentindo. Bom, tá aqui, olha, extremamente jogável. É um recurso que funciona. E é isso que eu falo para vocês. Se você pegar a força bruta DLSS ligado apenas, a 4060 sai na frente. Mas na hora que você liga um Multi-Frame Generation, consegue jogar com Frame Generation ligado sem sentir o mesmo input lag da RTX 40 e jogando a mais de 140 FPS, não tem como, a RTX 50 sai na frente. E no futuro, breve, né, quando a gente tiver um GTA 6 da vida, que provavelmente vai utilizar muita VRAM, uma pessoa com uma 5050 ou uma 4060 vai ter vantagem em relação a 4050 e quem tiver uma 5050 vai ter vantagem para utilizar esses recursos e vai jogar com mais FPS sem sentir o mesmo input lag que você sentiria no DLSS e no Frame Generation normal. Então assim, muito bom, né? E o notebook muito frio, tá? Apesar do TUF ter essas famas geralmente de ser um notebook quente, aqui não. Ó, 72 graus a temperatura do processador, 69 da placa de vídeo. Mais uma vez, aqui nem de longe é um momento pesado do game, tá, gente? Mas mesmo assim tá tranquilo e tá muito silencioso, olha. Eu vou ficar quietinho aqui pra vocês darem uma ouvida, ó.
Nem dá pra ouvir direito aqui o barulho da ventoinha, tá realmente muito bom, muito aprovado. Tá, mas então, beleza, ele tem uma placa ok, ele tem um bom processador e ele tem mais VRAM do que um notebook com 4050. Mas será que vale a pena comprar ele ou será que você deveria comprar, por exemplo, um Acer Nitro V com 4060? Bom, a 4060 do Acer com certeza é mais potente do que a 5050 no poder bruto, porque a 4060 tem mais núcleos físicos. Ela ainda é uma placa mais potente. Mas como eu falei no Indiana Jones, né, como vocês acabaram de ver, apesar da RTX 4060 ser uma placa que no poder bruto, ela é mais forte, essa daqui tem mais tecnologia. Então em algumas situações ela vai se sair melhor porque você vai ter mais recursos para ligar nos jogos na RTX 50. Felipe, mas não poderia ter esses recursos para RTX 40 também? Poderia, mas aí a Nvidia só quis colocar nas RTX 50, então aí não tem muito o que fazer, né? Então o Multi-Frame Generation é algo que você tá aqui, você dá para você usar, e quando você usa numa RTX 50, ela fica melhor do que uma 4060. Sem isso, a 4060 ainda é mais forte. Mas eles são muito páreos ali, fica muito próximo, né? Agora, no futuro, como eu falei, quando o jogo tiver pesado também para uma RTX 4060, aí a 5050 vai passar ela, porque vai ter o Multi-Frame Generation. Agora, vamos comparar com o teste de benchmark, né? Eu abri aqui o Black Myth Wukong, coloquei em Full HD, gráfico médio e Frame Generation ligado, como eu sempre faço aqui. E fiz 3 vezes o teste de benchmark, inclusive ele pegou 99 FPS de média. Eu refiz esse teste várias vezes porque eu comparei com o Acer Nitro V com 4060 que fez muito mais. O Acer Nitro V com 4060 e i9 fez 130 FPS. Pois é, bem mais, né? Por quê? É um jogo que utiliza mais núcleos da placa de vídeo, não tem o Multi-Frame Generation, então não faz diferença ser uma RTX 50, e aqui mostra muito bem que o Acer Nitro V com 4060 no poder bruto é mais forte do que esse notebook aqui. Mas quando a gente vai para jogos que utilizam mais processador, aí a coisa se inverte. Por exemplo, Horizon Zero Dawn, né? É um jogo que utiliza tanto processador como placa de vídeo, mas o processador é bem mais relevante do que do Black Myth. Ele conseguiu 126 FPS de média no benchmark. Se a gente comparar mais uma vez com o Nitro V pegou 105 FPS. Uma diferença bem significativa para o lado do TUF, né? Porque o processador aqui realmente é bem melhor, a placa de vídeo importa, mas não tanto, então nesse caso ele acaba saindo na frente. E um jogo mais equilibrado, como por exemplo Red Dead Redemption 2, com gráfico alto, o DLSS ligado em Full HD, ele pegou 87 FPS de média. Já o Acer Nitro V pegou 83 FPS de média. E aqui já é um jogo que também equilibrado, o processador talvez importou mais, ele acabou pegando mais FPS do que o Acer, mas também estão bem próximos, né? E testando por último um jogo competitivo, eu abri o CS2 com preset competitivo e fiz o teste de benchmark. O TUF pegou 354 FPS de média. Excelente. Vamos lembrar que o CS é um jogo competitivo, então utiliza muito mais o processador. Já comparando com o Alienware 16 Aurora, que é um concorrente desse notebook, mais barato, tem um Core 7 240H, o Alienware 16 Aurora no CS fez 333 FPS. Eu comparei aqui com o Aurora porque é um notebook bem mais barato. E tem um bom processador. E vocês viram que, sim, ele pegou mais FPS do que o Aurora. Mas, mesmo assim, é bem próximo. Ele também pegaria mais FPS do que o Acer, mas bem próximo. De maneira geral, esse notebook aqui, ele é mais forte do que um Alienware 16 Aurora com 4050. Fato. Ele é mais forte do que qualquer notebook com 4050, obviamente, e tem um baita de um processador. Mas ele não é assim tão mais forte do que um notebook com 4060, mesmo que seja capado, como é o caso do Acer Nitro V com 4060. E se a gente comparar ele com o Predator Helios Neo 16, nem se fala, o Predator Helios Neo 16 vai sair na frente em quase tudo também em relação à potência. Ele fica ali na média, é como se você estivesse pegando um notebook com 4060, que em alguns momentos vai ser um pouquinho melhor, outros momentos vai ser igual, mas que vai ter tecnologias a mais. Mas talvez pagar muito mais caro nesse notebook não vale a pena. Se você encontrar ele por volta dos R$ 8.600, eu iria no, por exemplo, Acer Predator Helios Neo 16. Você vai ter uma RTX 4060 sem ser capada, baita processador e baita construção. Ou, se você quiser, dá para economizar indo num Acer Nitro V com 4060 também. Você vai conseguir economizar de R$ 1.000 a R$ 2.000, dependendo da versão do Acer que você quiser comprar. E um Alienware 16 Aurora vai entregar menos performance do que esse notebook, sem sombra de dúvidas, mas você vai ter uma construção e recursos muito parecidos. Eu acho que o TUF F16 é maravilhoso e eu com certeza iria nele se eu conseguisse um bom valor. No mínimo R$ 8.000 para baixo. Então mais do que R$ 8.000 não, R$ 8.000 para baixo talvez seja sim uma excelente opção.
Deu pra entender? Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo pra eu saber se você quer ver algum comparativo desse notebook com outro, ou quer ver outro vídeo de outro notebook que não passou ainda aqui no canal. Por favor, comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu e falou!